Oi gente, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre hospedagem. Tô aqui no Central Park e nesse vídeo eu quero analisar, mostrar pra vocês se vale a pena ou não se hospedar em New Jersey. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Se você não me conhece, meu nome é Laura, eu moro em Nova York já tem 4 anos e meio e além do canal eu também tenho um blog sobre a cidade onde eu divido dicas diariamente. Eu acho que não é novidade para ninguém que hospedagem é provavelmente o gasto mais alto que uma pessoa tem numa viagem a Nova York. Hospedagem aqui é realmente muito cara comparada com vários outros destinos do mundo. O que acontece é que você paga caro por quase nada de conveniência, e um dos bons exemplos disso são os hotéis na Times Square, que tem quartos apertados, minúsculos e não incluem nem café da manhã. Muitos deles você tem que, às vezes, pagar para usar a internet, enfim. Quanto mais central o custo-benefício fica mais caro, você não tem tanto em troca. E o que eu sempre falo, e eu já falei aqui, que na hora de economizar em hospedagem, a gente precisa pensar fora da caixinha. O que é pensar fora da caixinha? É não resumir a sua pesquisa de hotéis a Times Square, porque eu já falei muitas vezes aqui que Nova York não se resume a Times Square. Aqui no canal já tem um vídeo que eu fiz com algumas dicas de fatores que você deve levar em conta quando você está procurando hospedagem. E além de eu falar para vocês não resumirem a pesquisa de vocês a Times Square, eu sempre falo para vocês não resumirem a pesquisa a Manhattan. Tem também Queens, Brooklyn e muita gente também fala em New Jersey. São opções para quem quer economizar na viagem. E aí, antes de entrar no mérito das dicas que eu quero falar hoje, eu já queria aproveitar e deixar uma outra dica. Se você quer fazer uma viagem econômica para Nova York, eu sugiro muito que você confira o link aqui embaixo do meu e-book, que eu lancei há pouco tempo, e é um e-book totalmente focado em dicas de economia, de hospedagem, alimentação, de compras a passeios, para você fazer aquela viagem economizando muitos dólares. Como eu falei, vocês precisam, na hora de querer economizar em hospedagem, olhar opções fora da ilha. Muitos turistas, muita gente acaba incluindo New Jersey na pesquisa, né, que é o estado aqui colado em Nova York e que também tem algumas opções e costuma ser mais barato. Só que uma pergunta que eu sempre recebo das pessoas é: mas vale a pena me hospedar em New Jersey? Para responder essa pergunta, a gente precisa levar em conta vários fatores. E aí eu vou falar um pouco deles aqui hoje e aí ao final vocês podem tirar a própria conclusão de vocês, porque afinal de contas, né, eu tô aqui para dar as cartas para vocês, né, as dicas, e aí vocês decidem o que é melhor para vocês baseado nas suas prioridades, porque cada viajante é diferente. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve levar em conta é a noção de localização. Primeiro, que quando a gente fala em New Jersey, é um conceito muito amplo, porque New Jersey, como eu mencionei antes, é um estado, não é uma cidade, e é um estado gigante. É a mesma coisa de eu ir para o Brasil e falar que eu vou ficar na Bahia. Mas onde na Bahia? Ou que eu vou ficar em Santa Catarina? Onde Santa Catarina? Então vocês precisam se localizar. New Jersey tem algumas cidades que são próximas de Nova York, como Elizabeth, que é onde está o Jersey Gardens, Newark, onde está o aeroporto, Hoboken, onde é a Carlos Bakery, Jersey City, que é outra cidade bem famosinha, e entre outras cidades pequenas que estão todas na costa, as margens do rio Hudson, e ficam perto de Nova York. Depois de vocês se localizarem e saberem um pouco quais são as cidades em New Jersey, vocês precisam pesquisar as opções de transporte. As opções de transporte dessas cidades para Nova York variam muito. Então o que eu sugiro vocês fazerem? Vocês podem entrar no site do hotel que vocês estão pesquisando, lá provavelmente vai ter quais são os meios de transporte do hotel até Manhattan. Vocês podem contactar o host caso vocês estejam vendo um Airbnb. Outra coisa que é muito interessante vocês fazerem também é usar o Google Maps a favor de vocês e aí fazer uma simulação do trajeto, né, entre a partida na cidade de New Jersey e o ponto final, que pode ser, por exemplo, a Times Square em Manhattan. E o Google Maps vai informar não somente os meios de transporte disponíveis, como também o tempo que você vai gastar de locomoção. O terceiro ponto que vocês têm que levar em conta na hora de considerar uma hospedagem em New Jersey é também o custo com transporte. Por quê? New Jersey é outro estado, o Metrocar, que é usado aqui, não pode ser usado em New Jersey. Vocês vão ver quais são as opções de transporte
transporte. Por exemplo, tem cidades que só tem ônibus. Aí provavelmente vocês vão ter que entrar no site da New Jersey Transit e ver o valor da passagem. Tem outras cidades que é só trem. Tem outras cidades que tem o PATH, que eu acho o melhor transporte de New Jersey para Nova York, porque ele é um metrô que liga algumas cidades de New Jersey a Manhattan. Tem várias paradas em Manhattan, em Downtown até a 34th Street. E aí vocês têm que considerar o valor. Vou dar um exemplo para vocês. O PATH, por exemplo, custa R$ 2,75 cada passada na catraca. Vocês podem usar o Metrocar, mas assim, o Metrocar ilimitado não é aceito no PATH. Então a única coisa é que você pode usar o mesmo cartão, que custa $1, ou seja, não faz muita diferença nessas horas. Então vai ter esse custo de cada passada na catraca ser R$ 2,75. Não importa se comprou o cartão ilimitado para usar em Manhattan, vai ter esse custo extra. O PATH também tem uns pacotes que você compra 20 viagens por um valor. Eu vou deixar uns links aqui embaixo para vocês conferirem, mas vocês têm que levar isso em conta na hora de calcular o custo total da viagem. Esse vai ser um custo extra, não é integrado. Vocês vão precisar de um Metrocar aqui em Nova York para se locomover e vocês vão precisar gastar com o transporte entre Nova York e New Jersey todos os dias, pelo menos 2 vezes, né, para vir e para voltar para casa. O quarto ponto que eu acho que é muito importante e muita gente acaba ignorando esse fator é o tempo de locomoção. Não importa se a hospedagem tá barata, se o transporte é barato de New Jersey a Nova York, mas vocês têm que considerar algo que vocês não podem pegar de volta, que é o tempo. Quanto tempo vocês vão gastar todos os dias para ir e voltar de Nova York a New Jersey? Vocês têm que levar isso em conta, porque tempo é algo muito precioso, principalmente em uma viagem. Por exemplo, o PATH que eu falei antes, ele liga cidades como Jersey City, Newark, Hoboken a Manhattan. Ele tem várias paradas, né? Ele para tanto no One World Trade Center, para na 14, para na 34. Ele é um transporte super eficiente, ao meu ver, porque ele é um metrô, ele não pega trânsito, não importa a hora, vai fazer aquele trajeto naquele intervalo de tempo. O que não acontece em outros locais, por exemplo, tem outras cidades que são pertinho de Nova York e só tem ônibus. Aí você tem que levar em conta que em horários de pico, de manhã cedo, vindo para Nova York, no final do dia, voltando para New Jersey, provavelmente vocês vão pegar um trânsito no túnel e isso vai atrasar um pouco e tomar mais tempo da viagem de vocês. Então por isso que eu acho que o tempo também é um fator que vocês devem levar em conta na hora de tomar a decisão de ficar ou não hospedado em New Jersey. Além do tempo gasto com transporte e do valor investido nesse transporte extra, não esqueçam de checar qual é a periodicidade daquele metrô, daquele trem, daquele ônibus. Isso para as áreas mais afastadas de New Jersey, que só tem trem, às vezes a periodicidade do trem, a frequência do trem é 1 hora, dependendo do horário do dia. Então não esqueçam disso também. Outra coisa que vocês têm que levar em conta é o planejamento do roteiro de vocês. Principalmente se a ideia é fazer compras. Por que eu falo isso? Porque é muito chato ficar carregando sacola o dia inteiro. Então, se você vai ficar em New Jersey, reserva um dia só para compras e depois fica só curtindo a cidade, passeando, para não ter esse estresse, porque não é tão simples, tão rápido voltar pro hotel para deixar a sacola, você vai perder tempo. Então, a minha sugestão é que vai ficar em New Jersey, quer fazer compras, faz as compras num dia só, depois fica livre. Agora eu queria falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu moro em Nova York há 4 anos e meio, mas a primeira vez que eu vim pra cá, eu vim turistar como muitos de vocês, em 2013, e eu fiquei hospedada em Jersey City, New Jersey. A gente ficou num apartamento corporativo, que a empresa do meu marido providenciou na época pra gente, e a gente usava o PATH todos os dias para vir para Manhattan, e particularmente eu não tenho nada a reclamar, porque como eu falei, o sistema é muito eficiente, é 24 horas, a gente estava facilmente no meio de Manhattan, e aí dali eu decidia para onde eu queria ir ou ficava explorando aquela região. Agora que eu já dei todos os pontos para vocês avaliarem, eu vou falar a minha opinião sobre se hospedar em New Jersey. Eu acho que se o preço estiver atrativo e a opção de transporte for bacana, de acordo com tudo que eu já falei nesse vídeo, vale a pena sim, até por experiência própria, como eu já falei, eu já fiquei hospedada lá. Aqui na descrição do vídeo tem um link com alguns hotéis que eu pesquisei e que são ótimos, ficam em Jersey City, que é a cidade que tem o PATH, que é o metrô. E agora que a gente já falou de todos os fatores que vocês têm que observar na hora de escolher um hotel em New Jersey, já dei uma opinião a respeito, eu queria falar das vantagens, porque
Como tudo na vida, há vantagens e desvantagens, e muita gente só vê as desvantagens. A primeira é o custo-benefício que você tem ao buscar um hotel em Jersey City. Você vai conseguir opções de hospedagem muito melhores em Jersey City do que em Manhattan. Se você considerar, por exemplo, tem apartamentos corporativos pelo preço de uma diária de hotel em Manhattan. Tem apartamentos completos com cozinha equipada, com academia, café da manhã, piscina, principalmente se você vem em família e aí já consegue economizar fazendo a refeição do café da manhã e a refeição da noite no apartamento. Então eu acho que isso é uma vantagem, é o que você consegue pelo mesmo preço que você consegue em Manhattan e o que você consegue em Jersey City ou outra cidade de New Jersey. A segunda vantagem, ao meu ver, é explorar lugares em New Jersey de uma maneira muito mais prática, lugares que estão no roteiro de muitos brasileiros, lugares como o Outlet de Jersey Gardens, né, que é a poucos minutos de carro, você pega um Uber, o Walmart, a Carlos Bakery, o Liberty State Park, que é um parque lindo em Jersey City. Então você vai estar perto dessas atrações também estando em New Jersey, fica muito mais prático do que para quem está em Manhattan. Outra coisa, muita gente inclui no roteiro visitar a Estátua da Liberdade. Para quem não sabe, a empresa oficial de balsas que vão para a Estátua da Liberdade tem um ponto de saída do Liberty State Park em Jersey City, ou seja, o dia que você for visitar a Estátua da Liberdade, nem precisa vir até Manhattan para ir para lá, porque dá para pegar o barco em New Jersey. E a última vantagem, na verdade seria mais uma dica, é que você pode otimizar o seu roteiro, ter dias que você não vai precisar usar transporte público em Manhattan. Por exemplo, você pode pegar o Path, descer no World Trade Center e fazer toda aquela região downtown a pé e não ter que usar o metrô para mais nada, porque tem muita coisa para fazer ali. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de conferir esse vídeo sobre a questão toda sobre hospedagem em New Jersey. Eu acho que vale a pena vocês levarem todos esses tópicos em conta na hora da pesquisa. Eu espero que esses tópicos ajudem vocês, que vocês possam encontrar uma hospedagem que caiba no bolso de vocês e que dê para vocês aproveitar muito a estadia de vocês aqui em Nova York. Não esquece de dar uma olhada lá no e-book, se a ideia é economizar, tem muitas dicas lá. Aproveita, se inscreve no canal, dá um like, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!